Se é sobre CV, Saltori e Saltec com você. Você sabe usar de maneira estratégica e bem comunicado o seu currículo nas entrevistas, independente quem é o seu entrevistador? Neste vídeo eu vou te mostrar como usar o seu atual currículo e até o novo, se ele passar pela plataforma Saltec. Então fique até o final, se inscreva no canal, dê o seu like para eu continuar trazendo conteúdos com foco em currículo, vida profissional e, claro, performance nas entrevistas. Eu sou Kátia Bueno, trabalho com projetos de recolocação na Saltória e curadora da única plataforma de currículos no Brasil, a Saltec. Já são 11 anos de jornada que eu me dedico a escrever vidas profissionais em 2 páginas. Posso atestar que eu sou uma especialista em escrever o que um currículo deve ter de conteúdo para te vender melhor. Começo por esclarecer como usar o seu currículo nas entrevistas através de uma estatística interna. 99% dos clientes aqui de projetos de recolocação da Saltória, quando vamos iniciar a primeira reunião com foco no preparo de entrevista e eu executo a primeira pergunta, que é: fale sobre você, que ele deveria reunir todo o conteúdo do currículo e me esclarecer, conforme linha do tempo, conteúdo, uso de trechos, vocabulário, palavras-chave e técnicas da vida profissional dele? Pois bem, 99% dos clientes aqui não usam. Ou eles inventam outra história, ou eles contam o currículo antigo, o que aqui chamamos de velhinho. Então, como driblar esse mecanismo que nós estamos acostumados em ir para entrevistas sem estratégias, sem o seu devido preparo? Tem que decorar o currículo, até porque não sairá mecânico. Nós somos muito inteligentes para tornar um discurso mecânico e falar tudo que foi decorado, até porque entrevistas também são carregadas de emoção. A gente fica nervoso, a gente gagueja, a boca seca, as mãos ficam trêmulas. Então tudo isso já é um conjunto para nem deixar o discurso mecânico. Fique tranquilo, fique tranquila que o seu discurso não se tornará mecânico e nem robótico. E decorar o quê? Decorar exatamente o que está no currículo. Então, como driblar esse mecanismo que ele está muito viciado no nosso plano intelectual para que a gente leve um outro discurso sobre a nossa vida profissional e sobre o seu currículo? Tem que preparar, tem que rascunhar, ou digitar, ou escrever. E aqui eu deixo uma dica valiosa. Você conhece a técnica da escrita falada? Quando digitar ou quando escrever, fale e escreva, fale e escreva. Você verá que esse exercício criará uma autocrítica muito poderosa, porque ao se escutar, você já vai corrigir e potencializar aquilo que tem que ser potencializado. Até porque você tem muito para falar na entrevista. E claro, entrevista é tempo e tempo do entrevistador, às vezes ele é um pouco na medida, às vezes ele é muito. Então tem que saber também a quantidade de conteúdo que você deve colocar nessa tal da primeira pergunta. E não se esqueça, como eu sempre falo nos conteúdos aqui no canal e nas redes sociais, tome cuidado com o verbo. O verbo em primeira pessoa, ele vem de quem é você e sua ação, dada no passado ou algo que você tenha e precisa vender para combinar com a vaga lá naquela entrevista no processo seletivo. E fazendo um vínculo com o último conteúdo sobre estruturas organizacionais e o seu currículo, eu gostaria de enfatizar que muitas pessoas têm dificuldade de saber o conceito e a diferença de um processo, programa, de um projeto, operação, atividade, tarefa, responsabilidade. Sim, ali no dia a dia é tudo muito junto e misturado e às vezes eles significam a mesma coisa. Mas na entrevista tem que ter esse discernimento e saber a diferenciação. E aí, a dica que eu deixo é: lembre-se sempre de hierarquias. Hierarquias no que tange a estrutura documental, a estrutura de comunicação corporativa. As empresas definem isso de maneira muito excelente.
Quando uma empresa define a sua estratégia, ela é uma frase ou elas são 10 objetivos macros, por exemplo, ou são 10 metas corporativas que a empresa inteira precisa seguir. Então, ele é como se fosse um organograma, o homem número 1, o presidente, o CEO, a presidente, a CEO, é a pessoa executiva que manda nesta cadeia hierárquica, manda num bom sentido, né? Sem toda a força do verbo mandar e o próprio significado dele. Então, imagine que estratégia corporativa fique na caixinha chamada presidente. E depois do presidente, nascem as caixinhas que estão debaixo do presidente, os diretores. O que pode ficar embaixo de estratégia? Projetos? Processos? Operações? Talvez sim. Depois disso, nascem as gerências. Quem pode estar no nível da gerência? As tarefas, as responsabilidades, operações também, processos no microgerenciamento, no nível tático. Entende? Quando você começa a hierarquizar as suas informações, você acerta até na ordem dos bullets lá no currículo, que é uma das técnicas que eu utilizo aqui nos currículos de Saltória e Saltec. Mas o que tudo isso tem a ver com a sua função quando você trabalhou naquela empresa, naquele período e cargo ocupado? Tudo a ver. Porque às vezes você está num processo, por exemplo, de contas a pagar, e a operação do contas a pagar, ela pode se desdobrar em 5 caminhos. Você é um deles. Você é uma das tarefas, você é uma das responsabilidades. Até isso tem que ser bem escrito no currículo. Senão pode parecer o seu currículo que você, como um analista de contas a pagar pleno, você dá a conotação que você mandava na área. Não, Kátia, mas eu mandava mesmo. Aí depende do nível de autonomia que cada um teve ou tem aí nas suas performances de vida profissional. Mas é preciso entender o uso das palavras no currículo para levar na entrevista. Melhore o uso dos seus temas técnicos. Os temas técnicos, geralmente, eles podem ter nomes próprios. E eu vou usar daqui a pouco um exemplo de um cliente meu aqui de projetos de recolocação. Eu vou usar o conteúdo do currículo como se eu fosse ele. Vai ficar assim incrível. Já já a gente vai para esse exercício. Antes disso, eu gostaria de expor para vocês que seguir a ordem que o mercado de trabalho também está acostumado é uma ótima estratégia. Comece lá do início de carreira. Geralmente o início de carreira, e aí eu não vou entrar nas faixas de linha do tempo em termos de idade, mas todo início de carreira foi ocupado por funções menores. Ou você e eu, nós já fomos um auxiliar, um analista júnior, um assistente. Então, esse bloco de começo de carreira, que pode se resumir em até os seus 5 anos primeiros de carreira, se você só tem 5 anos de carreira, você ainda está num bom início de carreira. Mas essa explicação serve para quem tem um pouco mais e para muito mais. Então, comece pelo bloco início de carreira, mas gaste no máximo entre 3 ou 5 primeiras empresas trabalhadas, gaste no máximo 1,5 minuto ou 1 minuto. Você verá que 1 minuto, 1,5 minuto pode parecer pouco tempo, mas na fala ele é um tempo ótimo para você criar o rapport, criar conexão com o seu entrevistador. E não se esqueça que a ferramenta de trabalho do seu entrevistador, além da senioridade, experiência dele e dela, e do seu currículo, que pode estar em tela, pode estar impresso na frente dele e dela, é a audição. A audição é a grande ferramenta de um entrevistador, porque ele precisa te conhecer e te perceber. Então, o que é colocado ali na mesa é a tal da primeira impressão. Ficará e fica mesmo. Tenho clientes que me perguntam, posso resumir todos os bullets do meu currículo? Geralmente, aqui, currículos, eles possuem de 2 a 5 bullets por empresa trabalhada, às vezes 2, às vezes 3. Eu falo, depende. Use um esquema que você se sinta muito confortável. Então, eu tenho cliente que usa do jeito que fica bom para ele. Isso é um projeto de recolocação de maneira personalizada? Já fica a dica aí para você. Corre lá e vai conhecer a Saltória e, lógico, conheça a Saltec. Clica nesse link. Dias atrás eu recebi uma pergunta de uma pessoa lá no direct do Instagram
por que os bullets do currículo da Sartória, ele conseguiu reparar isso, passavam de 5 linhas, sendo que a maioria do mercado fala para ser sucinto, para ter um resumo ou só para informar. Porque ali ele tem esse recheio que eu estou tentando trazer para vocês de maneira mais fácil. Ele tem muitos detalhes de como o profissional fez aquele tema técnico, com o que ele trabalhou, porque é diferente. Por exemplo, vou lá no exemplo do Excel. Quando uma pessoa depende de uma planilha que tem 28 abas, com em média 5.000 linhas de informações e 57 colunas com fórmulas avançadas. É diferente quando ele usa esta ferramenta, esse banco de informações, quando ele só trabalha, por exemplo, com SAP. Ah, mas geralmente tudo que sai do SAP se explode no Excel. Ok, mas às vezes o mecanismo, o modus operandi dele, quando ele for escrever o currículo, ficará diferente. E você, concorda com essas estratégias? Me conta, escreve nos comentários, me critique, me elogie também. Se inscreve no canal, dê o seu like e continue aqui comigo que tem mais conteúdo que eu posso trocar com você. Se é para contar currículo de maneira estratégica, deixa eu mostrar para vocês como se faz esse exercício fácil. Vocês perceberão que eu tenho uma agilidade de ler e falar porque eu pratico isso. E claro, a prática leva à perfeição, sim. Então eu estou com um currículo aberto de um cliente de projetos de recolocação. Eu vou ler, interpretar rapidamente e colocar num discurso com todas essas estratégias que eu estou comentando aqui agora. Vamos lá? Imagine que o recrutador acabou de me perguntar: Kátia, fale como era o seu trabalho na Vancil, empresa nacional de fabricação de medicamento e saúde animal. Quando eu cheguei na Vancil, uma empresa nacional de fabricação de medicamento e saúde animal, para estruturar o comércio exterior, porque tinha-se ali uma estratégia de negócios, eu comecei por estruturar a política de comércio exterior, uma política que inclusive me tomou um tempo maior, mas em 12 páginas estavam todas as condições que ela tem até hoje, essa política, critérios e definições, o que importar e exportar e como, com respeito às legislações aduaneiras, porque isso é uma condição de país para país. Depois da política, eu segui para padronizar os documentos, desde a criação de vários formulários necessários ao processo de comércio exterior. Também consegui destacar uma operação estratégica para trabalhar com clientes e fornecedores internacionais. Para isso, é importante contratar um seguro internacional para cargas importadas, para proteção de eventual sinistro, porque imprevistos logísticos podem ocorrer. E essa empresa, ela tinha um case de insucesso, onde o prejuízo foi de R$150 mil, que para o caixa e porte de empresa que ela é, R$150 mil é um alto prejuízo. Para que eu conseguisse obter um diagnóstico de quais produtos exportar, o que deveria ser prioridade conforme as estratégias e os negócios fechados, eu, através da SWOT, matriz BCG, eu consegui identificar quais forças atacar, contar com elas e, claro, como tratar as fragilidades. Eu também consegui desenvolver uma rede de contatos de maneira muito efetiva, através da rede de distribuidores internacionais, onde a visibilidade dos produtos Vancil no cenário externo foi crescendo mês a mês, ano a ano, e aí trouxe a celebração de 8 contratos com novos parceiros nos países do Paraguai, Equador, El Salvador, Guatemala, Peru, Honduras, México e Uruguai. Isso tudo fez acelerar os trâmites legais para registro de produtos conforme as legislações de cada país, e o lucro foi de R$525 mil. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um conteúdo real de currículo que me ajudou a grudar no speech. Se esse currículo está impresso ou em tela na frente do entrevistador e ele percebe que muitas palavras, trechos que eu estou utilizando na minha narrativa, ele encontra no currículo, ele fica satisfeito,
porque ele consegue inclusive perceber mais e melhor quem é você naquele tema técnico, que inclusive está em negrito no seu currículo. Ah, não está? Então deveria ter. Mas para isso você já sabe, passa pela Saltec que eu te ajudo a construir um ótimo currículo. E o que eu mostrei é um exercício de uma prática muito rápida aqui e agora. Imagine se você pratica o seu currículo com detalhes. Esse é o verdadeiro preparo para você ir para as entrevistas. E sabe o quê? Sabe o que você vai ganhar? Você vai ser mais competitivo que todos os seus concorrentes lá no processo seletivo. E lembre-se, todo processo seletivo, na maioria das vezes, ele começa com 50 currículos, passou pela peneira, pelo screening, eles estão mapeados, vai para a entrevista, para a primeira entrevista por telefone ou online, os seus 30, depois cai para 20, depois cai para 15, 8, 7, 3 finalistas. Para vencer todas estas etapas e você evoluir e ter performance, ter conteúdo, você precisa saber se vender. Use mesmo o conteúdo do seu currículo. Se o seu currículo não está com conteúdo ainda, você pode rascunhar. E lembre-se da técnica da escrita falada. Fale, escreva ou digita. Fale, escreva ou digite. Não use mais a palavra à parte para chamar o seu processo, a sua operação, a sua meta, o seu projeto, a sua atividade. Dê o nome a que ele pertence. Então use essas que eu acabei de citar. Evite palavras terminadas em ente. Se não existe segundamente, por que você insiste em usar primeiramente, obviamente, basicamente, consequentemente? Elas são compridas, tomam tempo, roubam tempo da sua entrevista, sendo que você poderia colocar um trecho mais potencializador para te vender. Por exemplo, sabe quando temos o hábito de terminar uma explicação sobre a gente na entrevista, onde o trecho ele é assim: basicamente, isso é um pouco da minha vida profissional. Vida profissional não tem nada de básico. Você está lutando com ela até hoje. Você trabalha para torná-la cada vez mais interessante. Por que resumir a sua vida profissional simplesmente num trecho chamado basicamente? Estou eu aqui de novo, com a minha bandeira abaixo gerundismo. Ah, Kátia, mas você fala bastante gerúndio nos seus conteúdos. Falo porque exatamente esse meu ato aqui agora, ele requer um gerúndio. Na entrevista, se você narra um exemplo, um case que você já viveu, verbo no passado. Se esse passado formou o que você é, o que você tem, venda com o verbo no presente. E você sabia que toda essa estratégia que eu estou te contando nesse conteúdo serve para você pedir aumento salarial? Se você não tem um currículo atualizado pela Saltec ou pela Saltório ou pelas minhas mãos, mas você está com tudo anotado, reunido para pedir o seu aumento para o seu chefe, então use mesmo todo esse conteúdo deste vídeo que você verá a mágica que ele vai fazer para você. Seu chefe, que também tem ali uma ferramenta no ato chamado escuta, ele vai te escutar tão bem, com trechos, com palavras e colocações tão potencializadoras que ele é bem capaz de te dar esse aumento. Como treinar todo este conteúdo do seu currículo, que pode estar escrito ou às vezes está só na sua cabeça? Primeiro, leve para o papel, use a técnica da escrita falada, fale e escreva e treine com a câmera do celular com a tela virada. Não se veja, deixe para se ver depois e crie o seu senso de autocrítica. Nós somos tão inteligentes para esse exercício da comunicação que a sua memória ela já vai reter o que ficou ótimo e ela vai querer fazer sempre, ela vai querer repetir. E o que não ficou bom e o senso da autocrítica vai ocultar, vai deixar lá na caixinha de stand-by. Não use os advérbios sempre, onde ou aonde. Eles dão a conotação que se você tenta fazer algo, sempre você está tentando até hoje. E quando a frase é assim, eu sempre venho tentando fazer, olha quanta coisa ruim, eu sempre venho tentando fazer. Então quer dizer que até hoje você não conseguiu. E essa é uma das frases, um dos desenhos de frases coloquiais e clichês que eu mais escuto de todo mundo.
O brasileiro, ele não consegue levar uma comunicação tão efetiva para as entrevistas, sim, pela condição do nervosismo e por achar que esse nosso jeitãozão que a gente fala no dia a dia é o melhor jeito, a melhor comunicação para as entrevistas. E não, nós somos dotados da inteligência chamada oratória. Mudou o interlocutor, o assunto, o objetivo, os interesses, mude você também a sua oratória. E a entrevista precisa dessa nossa atenção, desse nosso carinho e respeito. Por hoje é só, e você já sabe. Se é sobre CV, Saltori e Saltec com você.